Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Estamos de volta com este podcast chamado Português na Venezuela. O meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino português aqui neste país sul-americano. Como já sabem, já tantas vezes que me apresentei, mas nunca está demais. Este é um podcast que tem como finalidade dar a conhecer todo o trabalho que desenvolvem professores, agentes culturais e instituições neste país que chamamos Venezuela, nossa segunda pátria ou nossa primeira pátria, depende de quem a tiver, não é? É um país lindíssimo, localizado no norte da América do Sul, mas não só da Venezuela falamos de outros países aqui, sobretudo aqui da região da América do Sul. Já tivemos numa oportunidade passada a professora Karina de Oliveira, que atualmente reside no Chile, e hoje também temos uma convidada de honra, eu já vou apresentar. Só queria falar um pouquinho sobre as atividades da coordenação de ensino. Na semana passada foi realizada o 4º Congresso de Professores de Português, Língua Portuguesa, de Professores de Português na Venezuela, e também o encontro de professores, o 8º encontro, já vamos no 8º encontro de professores de língua portuguesa na Venezuela. Isso tudo foi realizado entre os dias 27 e dia 30 deste mês, ou do mês passado, perdão, já estou-me a enganar bastante, mas enfim, não importa. Vamos para a frente com este podcast, que vai estar muito interessante, mas eu queria agradecer, antes de tudo, a participação dos professores de português da Venezuela e de outros países da região da Europa e até Timor-Leste, que estiveram connosco neste congresso, e aos professores especialistas que também se uniram a nós nesta atividade, com os seus conhecimentos, deram palestras muito interessantes sobre aspectos relacionados com o português, língua pluricêntrica, e português, língua de herança. A todos eles o nosso agradecimento, porque realmente foi uma jornada extraordinária. Também contamos com a presença das editoras, como é a Porto Editora e a Lidl Edições Técnicas, e esse congresso foi possível graças ao apoio da Embaixada de Portugal, do Instituto Camões, obviamente, da Coordenação de Ensino, do Centro de Língua Portuguesa em Maracai, Centro de Língua Portuguesa em Caracas, na Universidade Central, o Rei da Venezuela e a AVELPA, Associação Venezuelana para o Ensino da Língua Portuguesa. A todos o nosso agradecimento por terem feito desta nova edição do Congresso uma realidade, embora tenha sido virtualmente, à distância. Acho que foi uma atividade de muito proveito para os professores que tiveram a oportunidade de receber conhecimento e instrução nas áreas de português como língua estrangeira, sobretudo português como língua pluricêntrica e português como língua herança, que eram os temas do nosso congresso. Para este mês de novembro temos o Euroscópio, novamente esta atividade que é realizada pela delegação da União Europeia aqui na Venezuela, e Portugal vai participar com a exibição de um filme, Aparição, que vai poder ser visto numa determinada plataforma. Na próxima semana poderei falar um pouco mais sobre isto, uma vez que o Euroscópio vai durar durante todo o mês de novembro. Teremos outras atividades, para isso no fim falaremos com a professora Digna Tovar e o professor Henrique de Sá, que nos vão apresentar a sua proposta de atividades para este mês de novembro.
agora sim, vamos apresentar a nossa convidada, chama-se Alejandra Saavedra Mazzei, e quero agradecer, Alejandra, a oportunidade de estar aqui conosco neste Português na Venezuela. Alejandra mora em Bogotá, na Colômbia. Como estás, Alejandra? Oi, Rainer, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os que estão ouvindo. Que bom estar aqui com todos vocês e, sobretudo, ter uma voz hoje aqui nesse lindo podcast, porque sempre fico ouvindo as vozes de todos e fico tão emocionada ouvindo todos, mas hoje me deram a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, então estou muito contente por isso. Muito obrigado, Alejandra. Estás em Bogotá, capital da Colômbia, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre Alejandra Saavedra. Alejandra Saavedra Mazzei. É assim que se pronuncia, Alejandra? Mazzei? Isso mesmo, Mazzei, exatamente. Esse é um apelido italiano? Sim, meu avô era italiano, mas foi morar na Venezuela, passou muito tempo na Venezuela e conheceu a minha avó. E bom, daí veio o meu sobrenome italiano. Maravilha. Vou falar um pouquinho da Alejandra. A Alejandra é professora e investigadora por mais de 15 anos consecutivos na área da tradução e interpretação simultânea e consecutiva de espanhol a português e vice-versa, assim como de estilística comparada da língua portuguesa. Tem-se dedicado à tradução escrita em temas que vão desde o petróleo até a medicina. É tradutora legal com muita experiência na área, tradutora de textos audiovisuais em programas e filmes de diversos géneros. E também é professora de línguas estrangeiras. Estas são, obviamente, o português, o espanhol, como língua estrangeira, e o francês, em universidades públicas e privadas, utilizando tanto a modalidade presencial como a virtual. Alejandra, um pouquinho desta introdução do teu extraordinário trabalho, já te conheço há bastantes anos, mas gostaria que falasse um pouco de ti, onde nasceste, onde cresceste, um pouco da tua vida pessoal, para nós conhecermos um pouquinho o convidado deste podcast, Português na Venezuela, hoje com a Alejandra Saavedra, que está desde Bogotá, Colômbia. Obrigada, Rainer. Bom, eu nasci na Venezuela, em Caracas, e como minha mãe era diplomata, bom, agora é diplomata, mas é aposentada, ela teve que viajar para o Brasil, foi o primeiro destino dela, então eu fui com 12 anos morar no Brasil, por isso meu sotaque é bem brasileiro, como você pode ver. E, bom, morei ali 3 anos, depois também morei na Argentina 3 anos, e depois voltamos para a Venezuela já quando era a época da faculdade. E então eu decidi que queria estudar línguas modernas e saí da minha casa pensando que ia estudar inglês e alemão. E quando cheguei ali na fila, conheci várias pessoas e perguntei para elas, olha, por que você quer estudar inglês e por que você quer estudar francês? E nessa fila eu decidi que eu queria estudar português. Todo mundo reclamou mas você já sabe português, por que você não estuda alemão ou aprende inglês, ou seja, aperfeiçoa o inglês? E eu falei, não, é que eu sei português, mas eu quero aprender a gramática, a literatura, eu quero me especializar em português, então escolhi francês e português, 2 línguas romances. E bom, assim começou a história com o português. Comecei a trabalhar na universidade como professora de tradução, também como intérprete, e também comecei a dar aulas em diversas instituições públicas e privadas, como você já falou no meu currículo. E, bom, foi aí, eu te conheci na Universidade Bolivariana, onde eu dei aulas também durante um tempo, e foi aí onde eu te conheci, Rainer, e também na Academia Militar da Venezuela. E, bom, aí começou esse amor pelo ensino do português, que tem sido eterno realmente, porque acho que nunca me separei disso. Sempre dei aulas de tradução e trabalhei como tradutora, mas nunca deixei de lado o ensino do português e sempre, bom, tento fazer parte e participar de todos os congressos e de todas as atividades que vocês propõem, e sempre muito satisfeita com todos os professores que vocês trazem para compartilhar todo esse conhecimento conosco. E, bom, é isso.
É justamente isso que eu queria falar para vocês. Não sei se você tem uma outra pergunta. Alejandra, tenho uma pergunta. Por que esse interesse pelo alemão? Gostavas do alemão? Não, eu não gostava do alemão. Quem gostava do alemão era meu pai. Ele estudou alemão durante algum tempo na Venezuela. E então ele sempre falava que não havia muita concorrência em alemão. Então, que por que eu não estudava alemão, que seria uma ótima opção nesse caso. E eu sempre reclamei, né? Depois também, porque falei, veja lá, se eu tivesse estudado alemão, talvez não teria tanto trabalho como tenho agora, porque sempre trabalhei muito, fazia muitas traduções e também trabalhava como intérprete, e então viajava muito. E eu sempre falava para o meu pai, ainda bem que eu decidi estudar português, porque foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas além de português, tu também és da área de francês, certo? Sim, isso mesmo. Eu estudei português e francês na escola. O que é que te atraiu no francês? Eu gostava desse som musical. Às vezes me custava muito assim a pronúncia de alguns sons, mas eu acho que com a prática tudo isso foi solucionado. Eu consegui falar bastante bem francês e gostava muito também de interpretação. Mas depois vi que o mercado do português era tão grande e tão importante para mim que eu terminei deixando de lado o francês. Nunca trabalhei com francês, nem dando aula, nem traduzindo. Somente dei umas aulas na academia militar durante uns 4 anos. Eu acho que foi essa única experiência que eu tive com francês. Trabalhei sempre com português, e como trabalhava em muitas instituições, não tinha tempo para me dedicar a nenhuma outra coisa. Entre francês e português, que idioma é que tu achas que é mais difícil de ser adquirido por um estudante venezuelano? Eu acho que as duas línguas têm suas dificuldades, mas o francês eu diria que é mais a pronúncia de alguns sons, como eu falei, tem alguns sons glotais, alguma coisa mais complicada nesse sentido para os alunos venezuelanos e hispanofalantes, não é? Mas o português também tem suas dificuldades, os falsos amigos, alguns sons, por exemplo, os R's no começo das palavras, o som das abelhinhas, como eu chamo eles nas minhas aulas, o Z. Uhum. Isso. Então, eu acho que tudo isso... As nasais, não? As nasais também sempre são uma grande dificuldade para os estudantes que falam espanhol. Uhum. Uhum. Achas o sotaque brasileiro e a fonética do português brasileiro mais complexa que a fonética do português europeu, ou simplesmente são diferentes e o estudante terá dificuldade em ambas? Eu acho que as duas são difíceis, mas também é questão de prática. Por exemplo, tem pessoas que escolhem, desde o começo da carreira universitária, escolhem já qual é o sotaque que mais gostam, se sentem mais identificados, e eu acho que tudo isso ajuda a motivação pessoal que tem um aluno. Por exemplo, eu sempre trabalhei com sotaque brasileiro, mas muitas vezes participei de congressos ibero-americanos e também havia pessoas que falavam português europeu, e eu sempre falava para eles falar devagar, abrir um pouquinho a boca, porque tinha muito medo, porque sentia que não ia conseguir entender bem o que eles queriam falar. Mas depois que a gente se acostuma, já não é uma dificuldade. Deixa de ser uma dificuldade realmente. O português do Brasil também tem as suas dificuldades, como é a palatização do D e do T, não é? Sim. Em final ou seja, em sílabas, princípio de sílabas, é um pouquinho mais complicado. Alejandra, falaste que estiveste muito envolvida, todos sabemos, com o Departamento de Tradução e Interpretação. Primeiro de tudo, por que a tradução te chamou mais a atenção do que propriamente ensinar português? Bom, quando você chega no 3º ano da carreira universitária, você tem que escolher aí qual vai ser sua menção. Então, tem 3, uma que se chama licenciatura,
que são as pessoas que estudam para ser professor, e eles têm um número de horas muito maior em cultura, em língua portuguesa, e tem outra menção que é tradução sozinha, e tem outra que é tradução e interpretação. E sempre me perguntam por que tradução está sozinha e por que interpretação sempre tem que ter também tradução. E então eu digo que porque a interpretação é uma coisa que não é permanente. Às vezes a gente tem 2 ou 3 trabalhos por semana de interpretação, mas de tradução tem mais. Então, um intérprete não poderia viver somente da interpretação, sempre deve ter o apoio da tradução para poder trabalhar constantemente na sua área, não é? Claro. E eu comecei a trabalhar com tradução desde que saí da universidade, porque sempre gostei da tradução. Quando vi iniciação à tradução, sempre me senti atraída pela tradução, gostava muito de traduzir, mas ao mesmo tempo a necessidade que vi quando saí da universidade era que havia muitas instituições que precisavam de português, porque o português estava ou seja, estava se transformando em uma coisa que atraía muitas pessoas, ou seja, o português era uma língua que nós tínhamos, que era muito próxima. As pessoas queriam aprender português e quando começavam as aulas sentiam-se muito atraídas pela língua, pela musicalidade. Normalmente eu pergunto nas minhas primeiras aulas por que você quer aprender português, e muitas pessoas dizem que gostam da música, que gostam da comida, que gostam do país, que querem conhecer o Brasil, ou que querem viajar para Portugal, que querem saber o que é um caldo verde, querem saber. Então, é uma coisa que eu acho que é mais uma atração também pela proximidade geográfica e pela proximidade que tem os portugueses com os venezuelanos, que eu acho que é uma coisa que é muito evidente em nosso país, não é? E então, bom, como houve essa necessidade e começaram a pedir, a perguntar se eu era professora, no começo eu falei, não, eu nunca dei aula. Mas quando comecei a dar aula de português, nossa, foi realmente uma mudança de vida. Eu gostei muito, comecei a ver as dificuldades, e tudo isso que eu aprendi, essas minhas aulas de português, eu comecei a aplicar também nas aulas de tradução, porque eu já sabia quais as dificuldades que tinham os estudantes, normalmente quais eram os erros que eles faziam quando faziam traduções. E então foi muito bom, ou seja, foi uma informação. O fato de dar aula me deu muita informação também que foi aproveitada nos meus alunos de tradução. Exatamente, e tens agora muita responsabilidade, mesmo à distância, com o Departamento de Tradução e Interpretação da UCB. Como tem sido esta experiência nos últimos anos com os estudantes, Alejandra, e como é essa experiência agora, mesmo à distância, tu estando na Colômbia, os teus alunos aqui na Venezuela? Conta-nos um pouco dessa experiência atualmente. Bom, minha transição para o ensino à distância foi um pouco anterior à pandemia, porque eu vim morar aqui na Colômbia há mais ou menos uns 3 anos, e então eu não queria abandonar meus alunos, e eu tinha também... Eu ainda não era chefe de departamento de tradução, então eu tive que fazer essa transição um pouco obrigatoriamente, porque se eu queria ficar na universidade e ajudar meus alunos, eu tinha que dar aula virtualmente, porque eu não estava na presencialidade. Então, eu tive que me adaptar a muita coisa, tive que ver muitos vídeos, fazer ou seja, eu tinha muitos materiais, mas estavam todos em xerox, em papéis, em coisas que eu já tinha anotadas, mas eu não tinha muita coisa, muito material preparado assim, virtual. Então, tive que digitalizar os materiais, procurar uma plataforma, ver diferentes vídeos. E então, quando chegou a pandemia, que os outros professores começaram a passar por esse mesmo processo, o que eu faço agora? Como é que eu faço para dar aula? Eu falava, olha, tem uma plataforma que eu uso, não sei, faz 2 anos, 3 anos, e
é muito boa e eu posso ter comunicação permanentemente com os estudantes e ver as traduções que eles fazem e colocar meus comentários ali mesmo na plataforma. E eu acho que foi muito bom essa experiência que eu tive previamente, porque eu consegui ajudar meus professores do departamento a também fazer dar esse salto, não é, para a virtualidade, que foi uma mudança que foi drástica realmente para todos eles, e eu já tinha passado por isso, e então acho que foi até mesmo uma experiência positiva. Claro. E esse contacto com os alunos virtualmente, que agora é virtual, achas que veio para ficar ou vai ser superado? Qual é a tua opinião? E quais são as vantagens desse ensino virtual? Na tua opinião? Eu acho que a virtualidade chegou para ficar. Isso não vai mudar daqui a alguns anos. E porque nós já começamos a aproveitar esses benefícios da virtualidade e vai ser agora, ou seja, agora eu acho que vão ser modelos híbridos. Quer dizer, vai ter um pouquinho de virtual e vai ter um pouquinho de presencial. Talvez no próximo ano, mas por enquanto vai ser tudo virtualmente, porque tudo isso facilitou o trabalho dos professores, permitiu que os professores procurassem materiais online, que fizessem cursos, procurassem outras ferramentas para fazer jogos, para fazer brincadeiras com os alunos. Eu sempre vejo lives em um site que se chama, acho que é Papo de Profes. São umas brasileiras que dão aulas de português, língua estrangeira, e elas dão dicas para os professores para a parte virtual. E eu sempre fico, olha, tem isso, deixa eu anotar aqui, depois vejo qual é o material. Então, eu acho que isso não vai ser uma coisa que vai ficar para sempre. Mesmo que possamos agora voltar à presencialidade, vamos ainda manter um pouco da virtualidade, pelo menos nesse sentido, no uso das ferramentas, no uso dos dicionários, no uso de muita coisa que está tendo agora na internet, que nós como professores de tradução ou de ensino de uma língua estrangeira podemos aproveitar. Claro, vamos agora, estamos a falar com Alejandra Saavedra, que está na Colômbia, em Bogotá, nesta interessante conversa, uma vez que uma pessoa que tem trabalhado muito no trabalho no árduo, eu gosto de usar a palavra árduo porque é bastante árduo o trabalho da interpretação e da tradução. Vamos fazer uma pequena pausa e vamos ouvir um tema musical interpretado por Caetano Veloso e Flávio Venturini, chama-se Céu de Santo Amaro. Logo de ouvirmos este tema romântico, voltamos para esta conversa agradável com Alejandra Saavedra. Tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadir. Então veio a certeza de amar você. Muito bem, estamos de volta com Alejandra Saavedra, já na reta final desta agradável conversa e entrevista. Sei que a Alejandra, como já disse várias vezes, está na Colômbia. O que é que fazes atualmente, além de continuares a tua ligação com o CV, o que é que fazes atualmente na Colômbia, em específico na cidade de Bogotá? Bom, Rainer, quando eu vim para a Colômbia, eu vim contratada por uma empresa de tradução e estive trabalhando ali 1 ano e meio, mais ou menos, até agosto do ano passado. Durante a pandemia, foi um grande desafio para mim, porque tive que começar a fazer traduções durante o dia inteiro no computador em casa. E ter os meus 2 gêmeos, que você já conhece, né? Tenho 2 crianças, uma menina e um menino de 6 anos naquela altura. E então, isso implicou para mim muita disciplina, muita organização do meu tempo. Eu tinha que passar bastante tempo nas aulas virtuais deles. E então, afinal de contas, preparar a comida, limpar a casa, muita coisa. Eu tive que demitir do meu emprego, mas continuei trabalhando com eles como tradutor independente. Então, eles enviam para mim semanalmente alguns trabalhos e eu faço em casa. E, bom, já as crianças voltaram para a escola, mas eu já tomei um novo caminho, estou fazendo minhas traduções independentes e estou também lançando uma empresa de ensino de línguas. Vamos ensinar, meu marido é o maior organizador dessa empresa, que se chama Entre Textos e Palavras. E, bom, fizemos um site, começamos a organizar os cursos, a fazer um conteúdo programático dos cursos, tudo seria virtual. E então, bom, estamos iniciando nessa nova empreitada, não é? Esse novo caminho que estamos tomando os dois para poder ajudar outras pessoas a aprender português, inglês e futuramente espanhol para as outras pessoas que estão... Sempre aprender uma língua é uma necessidade e atualmente eu acho que isso tem ainda mais importância na parte profissional. E, bom, é isso que estamos fazendo agora, é isso que estamos fazendo todos os dias aqui, trabalhando nessa academia de ensino de línguas e eu trabalhando como tradutora independente desde casa. Quais são, na tua opinião, como tradutora e intérprete, eu já tinha feito essa pergunta à Marlene da Costa, que é uma tradutora que trabalha aqui em Maracay, na Venezuela, mas já tenho esta pergunta para ti. Na tua opinião, quais são os maiores desafios para um tradutor e um intérprete na área de português e espanhol? Nossa, eu conheço a Marlene, um grande carinho que tenho por ela. A conheci quando estávamos fazendo a prova lá no Ministério de Interior e Justiça, lá em Caracas. Fizemos a prova de tradutor oficial,
como se diz aqui, tradutor juramentado, se diz em português. E em relação aos maiores desafios para um tradutor e um intérprete, eu acho que é evitar um pouco as interferências, porque o português e o espanhol são línguas muito próximas e às vezes a gente acha que está falando português, mas está falando espanhol, ou a gente pensa que está falando espanhol e está falando português. E lutar contra essa interferência, que é uma coisa natural, porque eu praticamente falo português o dia inteiro, e é difícil muitas vezes não ter essa interferência, não é? Ou seja, às vezes eu fico pensando como seria essa palavra, ou seja, só me vem à cabeça em português. Então eu às vezes fico pensando, como é que eu faço para dizer isso? Hoje de manhã era uma expressão que era vida que segue. Aí eu fiquei pensando, como é que eu diria isso em espanhol? Passei um maior tempão pensando como eu posso resolver isso, porque às vezes a palavra não vem à cabeça assim naturalmente. E então a gente tem que fazer um esforço, e eu acho que esse é um dos grandes desafios dos tradutores de português e espanhol, porque são muito próximas as línguas. Exatamente, são próximas e, como tu disseste, propiciam a interferência e a transferência de fenómenos do espanhol no português e também vice-versa, não é? Também vice-versa. Agora, outra pergunta, uma curiosidade que eu tenho e que possivelmente alguns dos nossos ouvintes possam ter. Existe muita procura por traduções de português na Colômbia? E a segunda, existe muita procura de cursos de língua portuguesa na Colômbia? Olha, Rainer, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que existe atualmente uma grande procura de tradutores e intérpretes, sobretudo aqui na Colômbia, mas temos um problema, que é que aqui não tem nenhuma escola, assim como a Escola de Línguas e Idiomas Modernos, isso não existe aqui na Colômbia. Então aqui temos alguns intérpretes, mas são pessoas que moraram no Brasil durante 2 anos, 3 anos. Muitas vezes são pessoas que foram para o Brasil para fazer um mestrado ou para fazer um doutoramento e então aprendem português e depois, pela mesma necessidade que temos aqui, as pessoas terminam sendo intérpretes. Mas tem problemas, por exemplo, de técnica, de prática, de domínio da língua, porque sempre a exigência normalmente é em medicina e as pessoas não têm todo esse vocabulário e não têm toda essa preparação que a gente precisa para fazer uma interpretação de medicina. E então esse é o grande desafio que eu vejo aqui na Colômbia, que precisam de muitos tradutores, intérpretes e também de professores, porque tem muitas pessoas aqui na Colômbia que vão fazer mestrado e estudos de 3º nível no Brasil, normalmente, e não tem uma escola que prepare, que forme tradutores e intérpretes. Eu acho que esse vai ser o grande desafio deste país nos próximos anos. E procura de cursos para aprender, não com a finalidade de se formar como profissional de português, senão aquela necessidade de aprender português por comunicação. Em Bogotá, por exemplo, uma cidade como Bogotá, vocês sentem que há muita procura e há mais escolas que oferecem português. Qual é a língua estrangeira que mais é procurada na Colômbia para a sua aprendizagem? Bom, acho que como todos os países, a língua que mais procura é o inglês, porque é uma língua universal que todo mundo precisa para fazer qualquer coisa na vida. Mas tem sim um grande número de pessoas procurando cursos, porque como já disse, vão fazer cursos de especialização no Brasil ou vão, por exemplo, eu tive uma aluna que quer estudar arquitetura em Portugal e ela ligou para mim, nem sei como ela teve meu número, mas ela me ligou pedindo ajuda e eu até falei para ela, mas meu sotaque é brasileiro, querida. Não importa, professora, eu preciso de alguém. E eu falei, mas por que você não procura uma pessoa que tenha sotaque de português de Portugal? E ela falava assim, não, eu não conheço aqui ninguém. E a pessoa que
para quem perguntei, me deu o número da senhora. Então, veja qual é a situação aqui em relação a isso. E eu acho que tem alguns institutos, por exemplo, em Medellín tem algumas instituições. Eu agora faço parte também de um pequeno grupo de professores de português, mas aqui na Colômbia, que se chama PLE Colômbia, e eles estão fizeram uma reunião com os professores de português, dizendo que devem fazer também cursos de formação, de capacitação, mais ou menos o que a gente já tem estabelecido na Venezuela, graças a você e a todo o seu esforço e o grande trabalho que você faz, Rainer. Obrigado. E eles estão agora tentando se organizar também para oferecer cursos de formação para os professores que temos aqui, porque muitas vezes estamos todos perdidos, ou seja, temos professores em Bogotá, temos professores em Medellín, tem um instituto aqui que se chama IBRACO, que é como um Instituto Cultural Brasil-Venezuela, mas é o que tem aqui na Colômbia, mas não tem muitos professores, oferecem cursos em horários restritos. Muitas vezes as pessoas aqui trabalham desde muito cedo até muito tarde, então não conseguem entrar em curso. Então, a solução que eu encontrei para esse tipo de pessoas é justamente um curso virtual e com um apoio personalizado, e é justamente isso o que eu estou oferecendo com o meu instituto. Bastante interessante. E também já existe essa necessidade, como existia na Venezuela, que os professores da Colômbia se possam reunir, conhecer-se e saber o que é que estão a fazer, até para ter as suas próprias reuniões, as suas próprias formações. Eu acho que isso é bastante positivo. Alejandra, já para terminar, uma última mensagem para os nossos ouvintes neste podcast, da tua parte. Bom, eu gostaria de parabenizar você, Rainer, por todo, como disse anteriormente, por todo o esforço que você fez para que a gente pudesse se juntar, se conhecer e trocar experiências e conhecimentos, porque eu acho que nós, professores de português, precisamos desse apoio, dessa união, e muitas vezes até mesmo perguntar: vocês têm alguma atividade que possa servir para dar uma aula de, sei lá, de subjuntivo, do futuro pessoal, do futuro do indicativo, do, sei lá, qualquer coisa. E isso é muito necessário, porque muitas vezes nós começamos a andar às cegas, ou seja, nós estamos testando alguma coisa e vendo se dá certo. Então, conhecer a experiência do outro e saber o que o outro está fazendo, eu acho que isso é um grande passo, é muito importante para nós. Como professores, como pessoas que sabemos outra língua, que sempre queremos aprimorar nossos métodos, aprimorar nossa prática, nossa capacitação. E eu acho que isso é maravilhoso, Rainer. Muito obrigado, Alejandra, pelas tuas palavras e pela tua disponibilidade de tempo aqui conosco. Uma coisa que gostaria de perguntar-te: essa academia que tu estás a construir aí em Bogotá, entre aspas, levar a cabo o projeto, tem algum contacto? Pessoas da Venezuela podem aprender português com vocês, ou é somente para o público colombiano? Não, como disse anteriormente, é uma instituição que foi pensada para aulas virtuais. Então, todo mundo pode ter acesso. Nosso site é www.entretextosipalavras.com e aí podem ter acesso a tudo, todas as informações que precisarem, e qualquer coisa, bom, aí tem um contato para qualquer pergunta, qualquer dúvida, e bom, sempre as ordens para qualquer coisa que você precisar, Rainer. Entre textos y palabras.com, ¿ok? Eso. En castellano, entre textos y palabras.com. Exatamente. Eu faço essa observação porque textos e palavras em português é com V, em castelhano é com B, então é em castelhano. Entre textos e, exatamente, entre textos e palabras.com. Muito bem, Alejandra. Muito obrigado outra vez e um abraço para ti e felicidades para o teu projeto aí na Colômbia, e continuaremos em contacto para outras oportunidades, para sabermos como é que
como está a funcionar isso aí na Colômbia, no que diz respeito ao ensino e à divulgação do nosso idioma português. Muito obrigado, Claro que beijo sim, para André. ti. Obrigada a você e um forte abraço para todos. Nesta oportunidade falaremos também com o professor Henrique de Sá e a professora Dina Tovar. O professor Henrique de Sá e a professora Dina Tovar são professores do Camões e Pena aqui na Venezuela e vão compartilhar connosco o seu plano de atividades para o mês de novembro. O professor Henrique está na Universidade Pedagógica Libertador, em Maracay, e a professora Dina Tovar na UCV, aqui em Caracas. Boa tarde, Dr. Rainer. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre as nossas atividades, as atividades do CLP Caracas. O nosso CLP, como sabem, faz parte da Universidade Central da Venezuela e temos sim um plano de atividades permanentes. Todos os meses fazemos atividades extra-cátedra para os alunos, para os estudantes complementarem o seu ensino regular, a sua aprendizagem dos conteúdos regulares e, para além disso, também para disponibilizar ao público materiais sobre temas interessantes em português. Neste mês de novembro, nós vamos realizar um workshop para professores de português e para estudantes que já dão aulas de português. Estão todos convidados a se juntar a nós no dia 15 de novembro, às 9h30, eu acho que é melhor às 10, porque já agora temos, em princípio, às 10 da manhã, hora de Caracas. Vamos realizar o workshop com a doutora Ana Isabel Fernandes, da Universidade do Porto. Eu pedi-lhe para fazer este workshop para os professores, porque não todos os professores de português têm o conhecimento necessário para darem aulas de pronúncia. Este workshop, o tópico do workshop é a importância da pronúncia, a importância de desenvolver a competência de pronúncia na aula de português como língua estrangeira. Então estão todos convidados. A data, não esqueçam, 15 de novembro, hora 10 da manhã, hora de Caracas, e vai ser via Zoom. Claro, nós vamos enviar o convite. Se vocês vão ver as informações, ou esta informação, eu vou passar no grupo de professores de português, e também podem visitar o nosso Centro de Língua Portuguesa Camões IP Caracas no Facebook e vão encontrar a informação. Também no grupo do Facebook do Departamento de Português Escola de Idiomas Modernos, UCV. E para entrar em contato conosco, escrevam, por favor, ao correio lapucv@gmail.com, lapucv@gmail.com, Departamento de Português ucv@gmail.com. Também no canal, no Facebook do EP, do CEP, né, do Centro da Coordenação de Ensino. O Dr. Rainer apoia-nos sempre com a divulgação das atividades, e no site do CLP Maracay, porque o Dr. Henrique de Sá também apoia as nossas atividades sempre. Portanto, estão todos convidados. Por favor, unam-se, juntem-se a nós e vamos aprender sobre a pronúncia do português europeu, porque a professora é portuguesa, é da Universidade do Porto. Portanto, muito obrigada, então, mais uma vez, Dr. Rainer, pela oportunidade, e boa tarde. Olá, boa tarde, Dr. Rainer, e a todos os ouvintes deste programa, deste podcast tão importante e tão especial para o ensino português na Venezuela. Cumprimentos a todos desde o estado do Aragua.
espaço onde a língua portuguesa tem um crescimento importante, com o apoio de todos os nossos professores, o interesse e entusiasmo das unidades educativas, tanto da cidade de Maracay como a cidade de Cagua, a cidade de Primeiro, e das famílias não só portuguesas, mas também venezuelanas, que mostram grande entusiasmo, o apoio da coordenação de ensino, dirigida pelo Dr. Rainer, a Embaixada de Portugal e, claro, o Camões IP, que desde Lisboa está sempre atento para apoiar qualquer iniciativa. Como sabemos, durante o mês de novembro será a celebração do centenário do autor, cujo nome é incontornável na literatura portuguesa lusófona e mundial. Estou a me referir a José Saramago, grande autor português, cuja obra é de grande interesse e grande estudo para todos os amantes da língua portuguesa. Nós, para este mês de novembro, queremos retomar uma atividade que fizemos, uma celebração que fizemos há 2 anos, que foi o mês da lusofonia, o mês da literatura lusófona, em língua portuguesa, de expressão portuguesa, e desta vez o foco será José Saramago. Temos ainda por confirmar atividades, conferências e formações referente à obra deste autor, José Saramago. Queremos também iniciar, porque, como sabemos, a celebração de Saramago será durante todo o ano. Queremos celebrar as datas mais importantes e referenciais sobre a vida deste autor português e mundial. Para o mês de novembro vamos dar início a esta celebração deste centenário. Temos a intenção de organizar um encontro literário referente a Saramago e algumas das obras, um encontro onde os estudantes e os professores de português, não só de Aragua, mas também da Venezuela e do mundo inteiro, possam participar e possam partilhar experiências sobre abordagens deste autor tão interessante e tão importante. Também, como estamos na espera de iniciar um próximo semestre, um próximo período letivo de formação de professores de português, estamos ainda atentos a organizar a nossa conhecida Lusofesta, para dar as boas-vindas e fazer promoção da nossa língua portuguesa e das oportunidades não só de trabalho, mas também de estudo que oferece esta língua no estado do Aragua e na região central do país. Sabemos que para estas atividades contamos com o apoio e a presença do Dr. Rainer Souza, coordenador de ensino, do embaixador de Portugal na Venezuela, o Dr. Carlos Sousa Amaro, e também o apoio do Centro de Língua Portuguesa do UPEL de Caracas, a doutora Dina Tovar. E só resta agradecer esta oportunidade para dar a conhecer as nossas atividades. Será através das nossas redes que poderemos dar confirmação das atividades e de poder dar a informação necessária para participarem e que partilhemos todos a alegria desta celebração nesta ocasião de Saramago, mas também o encontro literário das nossas letras, que é uma das nossas principais belezas e atrativos como língua portuguesa. Grande abraço para todos e muito obrigado. No lugar da história desta semana falaremos de uma das personagens mais importantes da expansão portuguesa, como é o infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique nasceu no Porto em 1394, sendo o quinto filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. A sua figura é objeto de grandes controvérsias e de algum misticismo. Após uma educação cuidada, Dom Henrique foi encarregado de organizar uma frota para participar na conquista de Ceuta em 1415. Pela sua participação na conquista, o seu pai armou o cavaleiro na mesquita de Ceuta, juntamente com os irmãos Dom Duarte e Dom Pedro. Como recompensa pelo seu desempenho, foi doado o rico ducado de Viseu e o senhorio da Covilhã. Em 1416, tornou-se responsável pelos negócios e defesa do litoral algarvio contra os possíveis ataques dos piratas mouros. Com a nomeação de mestre da poderosa Ordem de Cristo
em 1417, obteve os apoios necessários para se dedicar à expansão ultramarina. O caráter místico e controverso que envolve a figura do infante Dom Henrique deve-se à forma como este dirigiu e coordenou as viagens da expansão ultramarina portuguesa. Contudo, uma coisa há que salientar: todas as viagens de navegação e descobrimento não teriam sido possíveis sem a sua coordenação e impulso, dado que era uma figura culta, respeitado por todos e empenhado nas suas funções. A fim de melhor coordenar as viagens ultramarinas, instalou-se em Lagos, rodeando-se de pessoas dedicadas à navegação e com alguma experiência, como foi o caso de alguns cartógrafos. Através dos seus estudos, sobretudo matemática e astronomia, desenvolveram-se e aperfeiçoaram-se uns instrumentos náuticos, astrolábio e quadrante, as cartas de marear e até as embarcações. Morreu em Sagres em 1460, após grande contributo à cultura, aos descobrimentos e às viagens que coordenou durante grande parte da sua vida. Este foi o lugar da história desta semana. Voltaremos com mais História de Portugal na próxima. Despedimos então o podcast desta semana com uma proposta musical, um fado interpretado pela voz maravilhosa de Marisa. Como vocês sabem, Marisa é uma cantora de fado bastante conhecida em todo o mundo. Vamos ouvir a uma música do povo. E assim despedimos o podcast. Até a próxima quinta-feira, até a próxima semana. Fiquem bem. Música do povo, nem sei dizer se é um fado que ouvindo há um ritmo novo no ser que tenho guardado, ouvindo a sua quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho. E acabo com um sentido. Mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido. E acabo com